Olá! Olá, tivemos aqui um pequeno problema técnico, apesar Ao de vivo. não ter ninguém agora. Vamos esperar entrar alguém. Vamos esperar entrar aí. Oi. Acabou de entrar o Alan. Problema técnico, Alan. Problema técnico. Tudo bem, Patrícia? Olá, tá entrando aí. Pedro Paulo, é Pedro Paulo? Não, depois Pedro Paulo, Cris. Minha mãe, oi mãe. Hoje vi você entrando, beijinho pra ti. Oi, Cris, deu um problema na primeira transmissão, que nós começamos há um minutinho atrás. Deu um problema técnico do ao vivo, do quem sabe faz ao vivo, como nós não sabemos, estamos tentando fazer ao vivo. O som tá bom aí pra vocês? Tá sendo bem? Tá ouvindo bem? A qualidade? Tá tudo bem? Dá um joinha aí pra gente. Se tiver tudo bem. Olá, Maia, tudo bem? Como é que tá o som? Tá legal? Opa, mais uma, oi. O som tá legal, gente? Dá um joinha. Tá ouvindo bem? A claridade tá boa? Entrou a Luciana, Amaro também, Maria Júlia. O som está bom. Ótimo, tá isso. Ótimo. Que bom, que bom. Vamos lá, vamos aguardando um pouquinho o pessoal entrar, que nós marcamos às 3 horas com o Padre Harden, né? Para quem nos acompanhou ontem, nós começamos o nosso retiro virtual com o Padre Damião, que nos deu uma palavra ontem sobre o tema do retiro, o vento sopra onde quer, João 3:8, para quem quiser fazer toda a leitura também e rezar em cima dessa palavra, né? E ontem, ele juntamente conosco, diante da nossa obediência, a igreja é o nosso diretor espiritual, que para quem não sabe, o Padre Damião é o nosso diretor espiritual, como a gente brinca com ele, é o nosso padre do sim. Foi o padre que primeiro acolheu a Massa em Medida e deu sim a esse projeto, né? A esse, como ele me chama, da fora da casinha. E ele nos pediu que rezássemos, sempre antes de começar cada live também, né? Rezássemos diariamente, não só nós, equipe Massa em Medida, não, nós cristãos. A oração do Espírito Santo vem em criatura, e o Alessandro vai fazer a oração, né? E vocês aí que tenham, rezem juntos. Eu inclusive encaminhei no grupo do Retiro a Massa em Medida, eu encaminhei também. Postei no Facebook, Padre Harden já está a postos aí, isso, acabei de ver. Já vamos chamar. Já vamos chamar, vamos fazer a venda criatória e vamos fazer para poder iniciar, conforme o Padre Damião tinha pedido ontem. E o tema de hoje vai ser sobre o perdão. Isso. Hoje nós vamos trabalhar sobre essa grande interrogação que é o perdão, né? E o Padre Harden, no retiro do ano passado, fez uma pregação assim que emocionou muita gente, né? O Padre Harden fez uma pregação assim que... A gente pode continuar. Uma pregação assim que mostrou realmente o coração dele, e os casais ficaram muito tocados, né? E foi muito bom. Na realidade foi tudo... Sua bênção, Padre! Deus abençoe, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora com o senhor conosco. Melhor agora vendo o senhor escutando sua voz, né? Virtualmente, mas... Tá vendo? Escolhi um bom lugar pra gente fazer a transmissão, ó, aqui na Capela do Santíssimo. Ai, que alegria, maravilha! Vamos ver o vitral do coração de Jesus lá ao fundo. Lindo! Vocês me escutam bem? Tá ótimo. Pra mim aqui tá ótimo. Vê o povo aí. Então, bom demais. Também tá legal, tá tudo ótimo. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. Nossa capela, que saudade o Alan colocou aí, ó. Nossa capela, que saudade. Estamos aí. Vamos fazer, Padre, o Vende Criatória? Vamos. Vamos. Vem Espírito Criador. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus efeitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai
qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela paz, pela graça nos guiastes, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Amém. 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 Padre, como o tema do retiro, né, João 3,8, o vento sopra onde quer, e o que suscita o perdão no coração do ser humano, e uma das fontes do perdão é o próprio Espírito Santo, né, Padre? Então, assim, eu passo a pergunta para o senhor agora. É fácil perdoar, Padre? Eu recebi mensagens ontem, Padre, disso. Nosso tema amanhã vai ser fogo alto mesmo, e perdão. Aí, ó, quem está ouvindo aí já sabe, perdão, é isso aí. É fácil perdoar, Agora Padre? é sua, Padre. É uma pergunta capciosa essa, né? Mas acredito eu, Alessandro e Michele, e todos aqueles que nos acompanham também, né? Quando a gente se pergunta assim, é fácil perdoar? De certa maneira, como o perdão é uma virtude, um dom dado por Deus a cada um de nós, né? E esse dom nós vamos trabalhando e vamos escolhendo todos os dias, acredito eu que é uma luta diária também perdoar. Então, se disser assim, é fácil perdoar, acredito eu que seja difícil, porque, como nós sempre dizemos, as coisas de Cristo, as coisas de Deus são sempre mais difíceis. Ou seja, não no sentido de serem difíceis e não serem compreendidas, mas no sentido de serem difíceis porque demandam muito esforço e energia nossas. Por quê? Porque todos os dias a fé é uma questão de escolha. Da mesma maneira que perdoar é uma questão também de escolha. Precisa de tempo, como eu disse no retiro do ano passado e sempre prego isso, o perdão é algo que demanda tempo de nós também. Não é algo assim, não espere que as coisas do perdão aconteçam de maneira repentina. Ah, você precisa me perdoar. Ninguém perdoa obrigado. Então acredito eu que tem vários passos dentro dessa categoria, dessa virtude do perdão, da misericórdia de Deus. Não é algo simples, mas também não é algo difícil, no sentido de que nós não compreendamos. Mas o perdão, ele é algo divino. E por ser algo divino, demanda escolha e luta nossa. Demanda uma escolha. Eu escolho perdoar, eu quero perdoar. Ou seja, parte muito mais de um querer. Por quê? O dom do perdão, a capacidade de perdoar, todos nós temos. Porque isso vem do coração do nosso Deus. A misericórdia que brota do coração de Jesus, emana sobre os nossos corações pela ação do Espírito Santo. Agora, eu escolho viver dessa emanação, eu escolho viver deste perdão, então demanda muito mais escolha nossa. Eu escolho perdoar. Como nós dizemos, escolhe, pois, a vida, escolhe viver, escolha, é uma questão de escolha. Acredito eu que muitas das coisas da vida, não tudo, mas muito das coisas da vida é uma questão de escolha. Escolher viver do perdão, escolher viver da misericórdia. Então, se você me pergunta, é fácil perdoar? Acredito eu que demanda escolha e luta. Isso sim. Padre, ali tem um livro, padre, que é muito interessante, né? Quanto pior a pessoa, melhor de conviver com ela, né? Porque desafia, né? É igual a questão da paciência, né? Como é que eu sei que eu sou uma pessoa paciente? Só quando alguém me tira a paciência. Aí que eu vou descobrir se eu sou ou não. Então, qual é a minha dosagem de paciência? Isso acontece para todos nós, né? É ruim uma pessoa que vive somente no morno. Como diz Apocalipse, Deus vomitará os mornos. Eu gosto muito desse versículo, porque eu preciso ser uma... Travadinha aí na sua internet, padre. Tudo. Opa, voltou? Travou, deu uma travada. Parou no vomitar os mornos. Voltou, né? A internet não ajuda. É muita gente, né? E tá voltando.
é preciso na caminhada de vida, né, quando eu falo da paciência, é uma pessoa que é muito, vive só morna. Como diz Apocalipse, Deus vomitará os mornos. É preciso, qual é o sentido que se dá para isso? É preciso ser quente ou frio, no sentido que é preciso ter clareza nas coisas, é preciso ter opinião. E Jesus Cristo foi um homem de muita opinião, de muita argumentação. Jesus nunca tratou as situações como morno. Ele nunca foi morno. Não, ele era quente e frio, ou seja, era uma pessoa autêntica, que tinha autenticidade de vida, que sabia, que escolhia, que tinha opinião, que tinha argumentação, que tinha autoridade. Acredito eu que cada vez mais, quando nós vamos perdoando e agindo na misericórdia, dentro de um tempo, porque isso é muito importante, perdoar demanda tempo. Perdoar demanda tempo, demanda paciência espiritual para adquirir o perdão. Por exemplo, né, quando a gente escuta assim aí, entra em vários exemplos, né? A esposa que perdoou o esposo que perdoou a esposa. Às vezes esse perdão não acontece de uma maneira repentina, mas que demanda tempo. O pai que perdoa o filho que perdoa o pai. A gente observa muito isso na passagem do filho pródigo, né? O tempo que teve para o filho ir pecar, gastar os dons do pai, ir para outros caminhos e depois perceber e pedir o perdão e ser perdoado pelo pai, o pai que é o misericordioso, que perdoa, porque dentro da nossa humanidade envolve-se muitas coisas também dentro da atitude do perdão. Nós perdoamos porque o nosso pai perdoa e nos ensina a perdoar. E pela ação do Espírito Santo, nós temos a capacidade de perdoar. Agora, dentro do nosso coração humano, dentro da nossa humanidade, e acredito eu que o nosso retiro, o Amar Sem Medida, ele trabalha muito isso, né? A visão da família, dos casais com o pé no chão. Não estamos procurando casais que vão viver naquele mundo abstrato que não existe, não. Mas vão viver uma fé autêntica, dentro das suas realidades, dentro da sua história construída, dentro da personalidade de cada esposo, de cada esposa, dentro das dificuldades que cada um tem, dos defeitos, das alegrias. E isso tudo demanda tempo para se conhecer. Da mesma maneira, o perdão. Para eu conhecer dentro do meu coração a capacidade de perdoar, as escolhas que eu faço para perdoar, demanda tempo, demanda conhecimento. Não posso comparar uma criança que se perdoa, ao mesmo tempo a minha fase de adulto de perdoar. Não posso querer comparar como eu perdoava os meus colegas de escola, os meus amigos, os vizinhos do bairro, e agora como eu perdoo agora. Por quê? Demanda tempo, demanda conhecimento, demanda maturidade espiritual. Por isso que às vezes assim, eu às vezes procuro o padre e falo: padre, eu não consigo perdoar a pessoa. Primeira coisa, consegue sim, porque a capacidade já te foi dada. Você precisa agora, dentro do seu tempo, ir trabalhando isso, né? Como que eu vou perdoar ela? Porque eu escolho perdoar, eu quero perdoar. Então, dentro de um tempo, eu vou rezar em cima disso. Talvez até eu vou me afastar um pouco dessa realidade, para entender melhor o que aconteceu, para entender talvez o que foi errado, o que não foi, talvez aquilo que eu quero que seja errado, talvez nem aconteceu de errado, mas eu que estou camuflando para satisfazer uma vontade minha. Então eu preciso também de tempo para entender e assim dar uma atitude de perdão. Acredito eu que mais ou menos é nessa linha do perdoar, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas: eu não consigo perdoar. Não consegue. Mas é preciso luta, é preciso trabalho, é preciso paciência espiritual. As coisas de Deus não são mágica, mas são ação do Espírito. E a ação do Espírito é sempre dinâmica. Não é mágica, Espírito Santo. Não, é uma pessoa da Santíssima Trindade. Espírito Santo não faz magia. É preciso recordar isso. Não é instantâneo, não. Demanda. Olha a atitude dos santos e santas de Deus. O quanto tiveram paciência para compreender a vontade de Deus, para compreender o projeto, para compreender aquilo que Deus queria para as suas vidas, para compreender as pessoas que não aceitavam o seu modo de pensar. Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, mudando toda a atitude dos Carmelos. Então é preciso muita paciência espiritual, aquilo que nos falta hoje no mundo. Porque nós vivemos num estresse.
Padre, pedir bênção. Eu falo demais, né? Meu Deus. Não, pedir bênção para o meu afilhado que entrou agora aí, o Padre Rafael. O Rafael? Rafael, amanhã, 11h30, estarei online, viu? Pode deixar. Ô, Padre, eu queria falar, assim, isso que está acontecendo, né? O retiro virtual do Amar Sem Medida, verdadeiramente não foi planejado o retiro virtual. Aconteceu assim de quinta para sexta-feira no meu coração. E assim, eu vejo tanta mão de Deus nisso tudo, por isso que eu até me emociono. Porque ontem, na pregação com o Padre Damião, você que sabe, nós não conversamos nada, nós entre os padres, a gente não deu tema, cada padre a gente fala, o Amar Sem Medida por ser livre, é isso, o Amar Sem Medida é livre, o padre é livre, ele fala sobre o que o Espírito Santo coloca no coração dele. O Padre Damião ontem quis iniciar, né, a palestra de ontem com uma passagem que é João 3,8, que o Vendo Só Por de Quer, que é o tema do retiro desse ano, e ontem nós falamos exatamente isso, nós não, ele falou exatamente isso, né? Deus realmente é tremendo, porque hoje é só confirmação para o Senhor, ele falou justamente isso, da vontade, o ser humano, nós cristãos, temos que rezar, temos que caminhar, temos que ir atrás, o Espírito sopra onde quer, você não vê ele, é o vento, né? Você não vê de onde, não sabe, mas ele vem, é só você se abrir, e falamos das histórias dos santos, exatamente o que o Senhor falou agora, linkando isso com o perdão do que foi falado ontem, é só assim, parece que hoje está completando realmente o de ontem, nossa, muito obrigada, Senhor. Padre, quando os discípulos perguntam para Jesus, ensina-nos a rezar, o Pai Nosso, ele tem um condicionante muito inteligente a respeito do perdão, né? Perdoar os nossos pecados, aí vem a condição, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Realmente isso é uma condicionante, né, Padre? É uma condicionante no sentido assim, que não mede o perdão de Deus. Não. Ela não mede o perdão de Deus, porque o perdão de Deus é sempre eterno. É a grande dificuldade que nós batemos, e o Papa Francisco trabalhou muito isso em 2016, no ano da misericórdia, quando nós nos debruçamos muito a falar da misericórdia. Miserecordes, ou seja, é ter aquela compaixão do coração, e compaixão é sofrer junto. Então é aquele sofrimento que é como se eu pegasse o meu coração e colocasse no coração da pessoa e sofro junto com ela. Isso é misericórdia, né? Então eu me coloco totalmente no lugar dela, dando o meu coração para ela. E é muito bonito isso. E aí no sentido de que essa misericórdia, como você disse aqui, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A nossa atitude de perdoar nunca mede o perdão de Deus, que é sempre eterno, é sempre infinito. Deus sempre perdoa. E a misericórdia é o nosso ponto, como se fosse assim, um calcanhar de Aquiles. Em que sentido? Porque Jesus sempre perdoa. Como que pode? Como é que ele pode me perdoar se eu fiz uma atrocidade? Como é que pode ele me perdoar se eu sou indigno agora porque eu pequei? E nós fazemos muito isso conosco. Nós colocamos muitas das vezes uma carga espiritual de indignidade em nossa vida que não há, que não existe. É como se, e eu bato muito nessa tecla, Alessandra e Michele, é como se nós dessemos mais valor ao pecado cometido do que à graça que é infinita. É preciso fazer o contrário. Isso na convivência familiar, na convivência conjugal, na convivência social. Nós nos preocupamos muito mais com o pecado que cometemos do que com a graça, que é infinita. Por exemplo, eu sempre digo isso às vezes nas orientações dentro do confessionário. Ah, padre, a pessoa chega e fala assim, ah, padre, eu estou afastada da igreja porque eu pequei e aí me senti indigno de rezar. Eu falo, minha irmã, meu irmão, é o maior erro espiritual que você está cometendo. Porque no momento que você pecou, que você fez alguma coisa errada, que feriu o amor de Deus por você, é nessa hora que você tem que procurar uma igreja, ajoelhar e rezar. Porque eu sempre digo, esses bancos aqui, que estão atrás de mim, no qual eu também estou sentado, aquelas cadeiras do presbitério, são lugares dos pecadores. São dos pecadores, pertencem aos pecadores. Então é preciso que nós demos mais valor à graça que é infinita do que ao pecado. Eu não estou dizendo para a gente ter uma espiritualidade laxa. Não é isso. Devemos nos preocupar com a nossa caminhada espiritual, sim. Devemos nos preocupar em cada vez mais pecar menos.
mas muito mais. É aquilo que Santo Agostinho diz: ame, faça o bem e evite o mal. Pronto! Não é só, cristão católico não é só para fazer o bem. Não é só fazer, não, eu faço o bem a todos. Tem que evitar fazer o mal. Por isso que quando eu digo que nós devemos nos preocupar muito mais com a graça e não tanto com o pecado, eu não estou dizendo para a gente ter uma espiritualidade laxa. Porque, como diz Santo Agostinho, ame, faça o bem e evite o mal. Eu devo evitar fazer o mal, com toda certeza. Mas se eu fizer por um lapso, por uma escolha errada, por uma incongruência da minha parte, pelo momento e circunstância histórica, no ambiente no qual eu estou, pela adrenalina, que é um hormônio que faz parte, pelo estresse do cotidiano, eu tenho que lembrar, opa, eu errei. E o reconhecimento do meu pecado é uma das maiores virtudes. Uma das maiores virtudes. Eu errei. E por ter ferido o amor de Deus, eu agora procuro uma igreja e vou rezar. Eu procuro no meu quarto, fazendo o meu silêncio, a minha oração. Michele e Alessandra, eu sempre digo, para mim, Padre Harden, um dos maiores pecados que nós cometemos na nossa vida, de quem crê, de quem acredita, de quem vive a sua fé, é o afastamento de Deus. Quando eu digo, eu estou afastado de Deus. E quando eu digo afastado de Deus, afastado da igreja, afastado da vida de oração, afastado dos irmãos. É nesse sentido. Quando eu cometo esse pecado, os outros todos vêm como avalanche. Porque eu estou afastado daquele que é meu equilíbrio. Daquele que é, sabe, aquela balança que fica me equilibrando diariamente, me mostrando equilíbrio. Eu estou afastado de quem é meu posto de combustível, onde eu me abasteço. Então, se eu me afasto de Deus, se eu me afasto das coisas de Deus, as outras vêm como avalanche, carregando tudo. E aí vem como a gente vê às vezes nesses noticiários muito ruins, quando dá muita chuva e vem a terra de cima, vem levando todas as casas e aquela desgraça acontece. Assim acontece na nossa vida. O afastar-se das coisas de Deus vem como avalanche as outras, e aí eu vou caminhando cada vez mais para o fundo do poço. Como dizia nosso saudoso, querido e amado Padre Léo, buscai as coisas do alto é isso. Buscar sempre as coisas do alto é buscar as coisas em Deus. E quando eu busco as coisas em Deus, cada vez mais eu vou mantendo o meu equilíbrio, que só vai estar totalmente equilibrado no face a face. Só vai estar totalmente equilibrado no face a face. Assim aconteceu com os santos, que é testemunho para cada um de nós, a vida deles. Só vai estar... Então a vida vai ser assim, ó. Ah, padre, mas aí eu vou voltar depois, padre, vou pecar. Vai, meu irmão. E se pecar, vai se reconhecer pecador, vai procurar de novo a confissão e não vai se afastar de Deus. Ah, padre, vai ser assim a vida inteira? Vai ser assim a vida inteira. E que bom que é assim que nós temos a graça do perdão é muito maior que o pecado. E vai ser assim a caminhada. Porque a caminhada para Deus, como nós dizíamos, ela é uma luta constante, uma luta diária. Como diz lá na Canção Nova, por hoje não. É isso, é por hoje não, por agora não, por amanhã não. E assim vai a caminhada da vida inteira. Entre os casais, como nós estamos aí falando para os casais de modo especial, vai ser sempre assim. Ah, padre, mas amanhã talvez ele pode errar comigo de novo. Pode, tá? É possível. Se errar, vamos sentar, vamos dialogar, vamos conversar. Se cada um precisar de um tempo, então vamos dar um tempinho para a gente pensar um pouco. E depois, o perdão. Eu lembro de um texto que eu li, eu não lembro agora quem é que falou isso, mas é muito bonito. O casal não deve ir para o seu altar, que é a cama, o quarto, ali, sem pedir perdão. Acho que foi o Papa Francisco que falou isso. Sem pedir e dar o perdão um ao outro. Então, o tempo, quando eu digo, é um tempo, talvez aí de umas horas que eu preciso pensar, preciso meditar, refletir, mas sempre dando o perdão um ao outro. Por quê? Se eu começo, não vou pensar nisso não, vou excluir. Não quero contato, não quero falar desse tema, não quero falar sobre isso. Eu estou me afastando das coisas de Deus. Porque, gente, a história que nós construímos nos ajuda a cada vez mais ser uma história edificada e equilibrada em Deus. Não adianta eu agora querer negar a minha história, a história do casal, as nossas personalidades, os nossos defeitos e procurar uma vida abstrata, uma vida conjugal abstrata que não existe.
preciso cada vez mais fincar o pé no chão. Porque Jesus Cristo nos disse isso. Uma fé viva, uma fé que esteja alicerçada no chão, no patamar da nossa história, do nosso ambiente, das nossas possibilidades. Isto é perdoar. Isto é uma paciência espiritual e buscar um equilíbrio, que só vai estar totalmente equilibrado no face a face. Exatamente. Ô, padre, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, ainda na dinâmica da misericórdia, né? Quando a nossa miséria, literalmente a nossa sarque, se encontra com o amor de Deus, e hoje, nessa época que nós estamos vivendo esse afastamento social, esse convívio dentro das nossas casas, é coisa que há muito tempo não acontecia. E, assim, isso tem me ensinado muito. Por um lado, eu vejo como é bom estar com a minha família, como é bom estar curtindo a minha família, como é bom estar na minha casa. Mas a gente sabe que tem alguns casais aí que tem um panorama um pouco diferente. Por quê? Porque os choques estão aparecendo mais agora. Só um segundinho. Janaína, estamos rezando pelo Norival, tá? Nós vamos sair dessa. Então, assim, existe esse choque de encontro, né? Como trabalhar o perdão, mas principalmente trabalhar o perdão com a convivência, padre? Como trabalhar o perdão dentro da convivência? Acredito eu que dentro dessa pandemia, e nós estamos vivendo aí a quarentena, né? A maioria de nós estamos vivendo essa quarentena, e principalmente os casais que estão agora trabalhando a maioria de home office, dentro das suas casas, talvez estão tendo a oportunidade de se encontrar um pouco mais com a vida conjugal, de reparar certas coisas, certos detalhes que antes não eram tão reparados, porque chegava cansado do trabalho, já tomava um banho, já queria descansar vendo um filme, ou mesmo descansar dormindo, então não tinha muito tempo, e agora não, agora nós estamos tendo a oportunidade, a possibilidade, mesmo que um tempo ruim, que nós estamos vivendo, que é um tempo ruim, essa pandemia, nós estamos tendo uma oportunidade, aí vale o quê? A escolha dessa oportunidade, de nós termos um pouquinho mais de tempo conosco mesmos. Ou seja, dos casais terem um pouco mais de tempo para reparar detalhes dentro da convivência a dois que estavam esquecidas. E aí vai muito do quê? Vai muito da criatividade e da escolha de cada um. Não, nós escolhemos hoje tirar um tempo para conversarmos sobre isso. Nós escolhemos hoje tirar um tempo para conversar sobre esse outro tema. Ou seja, dentro da condição financeira, dentro da condição das possibilidades dos filhos, o que nós vamos oferecer agora? É um tempo propício que nós estamos tendo dentro da igreja doméstica para que casais possam se conhecer um pouco mais profundamente. E lógico, dentro desse conhecer mais profundamente, de estar mais junto, vai gerar muito, talvez algumas discussões, talvez alguns entreveios, talvez algumas necessidades de mais tempo de conversa, mas não pode deixar esse equilíbrio ficar tão desigual. Por quê? Preciso buscar sempre as coisas em Deus. Se dentro da convivência, se nós temos uma convivência, eu com a minha esposa temos uma convivência de diálogo, de buscar sempre a vida oracional conjugal, de buscar sempre a vida em Deus, de buscar educar os nossos filhos na vida cristã, com certeza, tudo isso vão ser alicerces para conseguir equilibrar nossa vida conjugal. Da mesma maneira, Alessandra e Michele, se eu quero aprender francês, eu não posso estudar inglês. Eu vou ter que estudar e dedicar ao francês. Então, se nós queremos ter uma vida conjugal alicerçada na vida da Sagrada Família, que é testemunho para a vida conjugal, o maior testemunho que nós temos, dentro da vida de tantos santos e santas, como, por exemplo, Santa Rita de Cássia, que nós celebramos agora há pouco, né, dentro da sua vida matrimonial, quando ela casou e o marido, depois ela rezou pela conversão do marido, e toda aquela situação dentro da história dela, e tantos outros testemunhos de casais hoje, que se perdoaram, que vocês mesmos podiam contar aí várias histórias de casais que perdoaram, que estavam a prestes a se separar e voltaram por causa do amar sem medida, por causa de tantos outros retiros, de tantos outros encontros. É uma questão de escolha. Eu escolho usar os métodos certos para dentro da nossa vida conjugal, para ter uma convivência que precisa de diálogo, que precisa de paciência, que precisa de conhecer os detalhes, que precisa de conhecer a intimidade um do outro, que precisa estar atento a um ao outro. Então, se eu escolho os métodos certos
para a vida conjugal em Deus, com certeza, o perdoar dentro da convivência vai se tornar um pouco mais tranquilo. Perguntazinha assim, capciosa. Perdoar é esquecer, padre? Eu dou contigo essa, né? É capciosa. Então, como eu sempre digo e já fiz homilias, dei palestras, retiro sobre isso. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não lembrar. Eu sempre digo, por quê? Às vezes as pessoas chegam, né, e falam assim no confessionário ou na orientação espiritual. Ah, padre, eu quero esquecer o que o meu pai fez comigo. Eu falo, minha irmã, isso faz parte da tua história de vida. Isso você não vai... É como a ferida, a cicatriz. Eu tenho aqui no meu cotovelo várias cicatrizes do meu acidente de moto de 2014 lá em Formiga. Já contei isso para vocês e disse isso no retiro, eu acho. A cicatriz, ela está aqui. Toda vez que eu encosto aqui, eu sinto alguma coisa, eu falo, opa, isso aqui é cicatriz. Mas está aqui na minha cabeça. Não preciso ficar contando para todo mundo que vê essa cicatriz do que foi. Não preciso ficar lembrando toda hora o que foi essa cicatriz, como aconteceu. Não preciso, não tem necessidade. Aconteceu, mas está aqui. Faz parte da minha história de vida. Eu não consigo esquecer isso, que naquele dia, 14 de janeiro de 2014, eu sofri um acidente de moto. Eu não consigo esquecer porque faz parte da minha história de vida. E tudo isso é sagrado. Eu sempre digo, toda a história de vida de qualquer pessoa, de qualquer criatura, de qualquer ser humano é sagrada aos olhos de Deus e deve ser aos olhos humanos. Mesmo que seja com muita dificuldade, com muito sofrimento, ou com muita alegria, com muita vitória. Todas são sagradas aos olhos de Deus e devem ser aos olhos humanos. Como são as histórias da vida conjugal, da vida familiar. Da mesma maneira. Agora, padre, eu quero esquecer isso que ele fez comigo. Não, eu não vou esquecer. Eu só não vou ficar lembrando toda hora. É aquele famoso julgar na cara da pessoa. Ah, eu te perdoei, mas olha o que você fez comigo. Não, isso não posso. Perdoar, estar aqui, está na capacidade de não lembrar. Está aqui, faz parte da minha história de vida, mas é algo que eu levo como uma cicatriz. Uma cicatriz. Está sempre aqui, na minha história, mas eu continuo vivendo a minha vida com a pessoa, com a situação, sem precisar ficar lembrando. Agora, esquecer, não esqueço. É verdade. É aquilo, perdoar é mais barato, né? Nosso padre fala, é mais barato. Sim, com certeza. É aquilo que diz Tertuliano, né? Tertuliano sempre diz, você quer ser feliz por instante? Vingue. Você quer ser feliz eternamente? Perdoe. É verdade, é verdade. E falando disso da convivência, né? Nesse tempo de pandemia também, como você ressaltou há pouco, eu sempre comento também nos retiros, quando os casais vêm conversar comigo, alguém vem falar comigo sobre alguma dificuldade do relacionamento, é exatamente isso, a paciência, o perdão. E nesse momento, nós nunca trabalhamos tanta paciência como estamos tendo que trabalhar Rapidinho, agora, né? Padre Ali acabou de entrar aí. Padre Ali, sua bênção. Ó, falamos de quanto pior a pessoa melhor conviver, perdoar é mais barato. Aqui na live. Então, padre, e é exatamente isso, porque se você não tiver paciência com o outro, você não tem nem como saber o que você pode fazer para agradá-lo, né? Eu acho que isso é o fundamental na vida familiar, não só de casal, marido e mulher, na vida também com os filhos, do relacionamento entre irmãos, né? Com quem quer que você conviva, o senhor com seus irmãos na sua casa, né? O que eu posso fazer para fazer o outro feliz? Porque, assim, se você tentar se situar naquela convivência, né? O seu viver ali naquele local, não importa com quem seja, de modo com que você faça para fazê-lo feliz, ele feliz irá lhe fazer feliz também, né? Às vezes, quando tem alguma discussão, alguma perturbação, sabe? Aí é que eu falo, gente, tem que fazer alguma coisa para deixar ele mais feliz hoje. Eu até conversando com uma amiga, né, do Márcia Medida Cris, tá até conosco, até essa semana a gente trocando receita, que ela é expert assim nas receitas, né? É um dom que eu não tenho, ela tem assim na cozinha demais. Ela diz que isso leva fama. Mas não é só fama, não. E aí ela até partilhou comigo, né, de uma situação familiar dela.
de que ela pensou naquele dia, né? Isso nós, esposas, precisamos realmente fazer. Meu marido hoje não está muito feliz. O que eu posso fazer para agradá-lo hoje para o jantar? Né? E isso, ainda mais nesse tempo de pandemia, você perceber... Por que é diferente? Principalmente para o homem, que geralmente é o homem, né? Que está mais fora, que sai para o trabalho. Não que a mulher não saia, também sai. Talvez é a mulher que sai, o homem que não. Mas isso é o essencial, é você tentar fazer o outro feliz. E tudo vai ser bem trabalhado. A paciência, o perdão, né? Eu acho que é um conjunto, como o senhor falou, o alicerce para poder moldar, para poder tudo sair bem, né? Eu acho que a internet do padre está falhadinha. Eu acho que a internet do padre travou. Deu uma travadinha ali, já ele volta. Mas com base no que a pandemia, a proximidade das famílias... Caiu, já ele volta. Eu tornar e te convida ele. Isso eu acho aqui. Ele não voltou. Já ele volta, a gente chama ele não. Mas aí, então, com base no que a gente vinha falando aí, essa questão dessa convivência familiar, essa forma de... Não. Fala que eu procuro ler. Ah, já voltou já aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Volta lá para ele poder chamar. Ali, Harden Pedrosa. Dali, passou. Okay. Isso. Convidou? Eu convidei ele aqui. Vamos ver se ele vai estar aguardando aqui a conexão com ele. Está conectando. Já. Conectou, aí, voltou. Internet, né? Tem que... Ajuda, net, claro. Mas como a gente estava falando aqui, pai, dessa época de pandemia, nessa situação de convivência junto com a família em si, né? Que tem sido uma terapia também, né? Porque a gente tem que aprender essa forma de conviver, né? Porque viver é a arte de conviver. Se eu não sei viver, eu não sei conviver. Então, assim, eu me fecho em mim mesmo e vou virar aquele império do relativismo, né? Eu vou viver dentro do que eu acho que seja verdade. E a gente tem que aprender a casar, né? E a gente escuta isso aí em alguns retiros. A gente não casa para ser feliz, na realidade. A gente casa para fazer a outra pessoa feliz. Por quê? Porque quando a gente pensa em fazer outra pessoa feliz, é um pouquinho da deidade que tem dentro da gente de se doar, de se entregar pelo nosso irmão. E quando a gente tem essa dimensão, eu acho que fica até mais fácil de você perdoar. Porque quando... Eu queria até fazer essa pergunta para o senhor. A pessoa que é rancorosa, é muito difícil de proceder o perdão com essa pessoa. Estou falando bobagem ou não? Por isso que eu sempre digo, é uma questão de escolha, né? Eu acho que a vida, toda a nossa vida e tudo aquilo que nós fazemos é uma questão de escolha, né? Eu escolho viver dessa maneira, né? Eu vejo, por exemplo de pessoas, né? Eu escolho hoje ficar em silêncio e não conversar com ninguém. Tudo bem, a gente respeita. Agora, por que não dar um sorriso? Por que não estar bem para o outro? Por que não? Eu escolho hoje levantar e não falar bom dia para minha esposa, não dizer eu te amo. Não, eu escolho fazer essas coisas. E tem uma música do Tiago Prado que é Verdades Eternas, se não me engano, que ele fala muito sobre isso, a questão de não perder tempo, né? E nós perdemos muito tempo. E não só no sentido do tempo cronológico, mas como diz um filósofo, Henri Bergson, nós perdemos mais o tempo subjetivo. Porque nós temos o desejo de estar com alguém, de estar bem com as pessoas que amamos, e às vezes nós escolhemos tratar de maneira rancorosa, nós escolhemos às vezes estar afastado das pessoas. Não. E eu escolho todos os dias estar bem, escolho todos os dias amar, como eu sempre digo, amar é uma questão de escolha, é uma questão de decisão de vida. E na vida amar sem medidas. Amar sem medidas. E na vida matrimonial é fundamental isso, como na vida comunitária, como na vida social entre patrão e funcionário também é importante isso. Não só da vivência da Igreja Católica, mas isso é válido em qualquer lugar que nós vamos, qualquer lugar que estejamos. Né? E é importante, quando vocês falavam sobre fazer o outro feliz, e é muito importante observar. Quando você disse, Alessandro, nós casamos para que eu me doe para o outro e faça o outro feliz. E a Michele nunca pode esperar uma felicidade completa. Ela pode esperar momentos de felicidade, sim, com certeza. E vocês poderiam partilhar na história de vocês a dois
quantos momentos de alegria, de vitórias, de conquistas, com certeza, muito mais do que os momentos de sofrimento, de incongruências, de desafios. Agora, não espere nunca, Michele, que o Alessandro vai trazer a felicidade completa, porque isso é só Deus. E isso é importante. Eu sempre digo isso. Eu sempre digo isso. Hã? Só Deus basta. Com certeza, só Deus basta. E eu sempre digo isso no curso de noivos, não espere isso do outro, porque eu não consigo. É como se a mulher, quando casa com seu marido, ela espera que ele a faça totalmente feliz, completamente. É muita responsabilidade para ele. Não, isso não acontece. Da mesma maneira, ao contrário, também não acontece. São momentos, a gente espera que cada vez mais sejam momentos mais felizes, de mais alegria, do que momentos de dificuldade, que vão ter. E é importante que tenham, porque nos momentos de dificuldades, nós, com certeza, temos duas opções. Ou nos frustrarmos, ou crescermos. O que o senhor falou é uma grande realidade, padre, a questão da frustração, né? Porque hoje em dia, com esse mundo que nós vivemos, sempre se anseia coisas maiores, né? Então, foi assim, a gente tem uma conquista agora. O padre Léo contava até uma historinha muito interessante, que o marido, quando chegou em casa, viu a mulher entristecida, e a mulher falou assim, eu quero comprar um sofá. O marido, um trabalhador e tudo, mas a mulher muito triste, ele foi lá e comprou o raio do sofá para a mulher. Aí botou o sofá bonito, aí no primeiro dia, olhou lá o sofá, que sofá lindo, maravilhoso. Aí namoraram no sofá, ficaram no sofá. Aí passou uma semana, o sofá deixou de ser aquela grande conquista. Aí a grande conquista passou a ser o tapete. E depois do tapete a cortina. E depois da cortina, etc, etc, etc. Quando a gente se aprende a questão dessa materialidade do amor, a gente esquece a plenitude do amor que vem de Deus, que vem do próprio Cristo. E é essa questão que a gente vem falando aí, quando o Santo Agostinho fala, a medida do amor é amar sem medida. E qual é a forma de amar sem medida? É a forma que Cristo nos amou, dando a própria vida. E é aquilo que ele... É aquilo que ele disse, né? Por exemplo, a lei mosaica, amar a Deus sobre todas as coisas. Olha o Rafael escreveu aí, ó. Não vale copiar, hein, Padre Rafael? Não vale copiar, hein? O Rafael, que é um encaixe, viu? Eu nem sabia que ia ficar assim. Ele só falou que ia falar da vida matrimonial e depois de conflito. Mas aí, é um encaixe, Rafa. Começa hoje e encaixa amanhã. Tá vendo como Deus é providente, Rafa? Como eu estava dizendo, na lei mosaica nós temos, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu me torno praticamente a medida, né? Eu me torno a medida do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso não se discute. Isso não se discute com nada. Agora, a segunda parte, Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ou seja, eu não sou a medida mais do amor para o próximo, mas agora a medida da quantidade que eu tenho que amar o meu próximo é o próprio Cristo. Na mesma intensidade que Cristo me ama. E isso é uma luta diária. Isto é algo para ser alcançado diariamente na nossa caminhada de vida. Com certeza. E dentro dessa perspectiva, Alessandro e Michele, eu sempre gosto de dizer, na relação matrimonial, dentro do sacramento, e se não me engano, não sei se foi o Papa Francisco que disse isso, eu não me recordo agora, mas todos os sacramentos na nossa vida, principalmente assim, o matrimônio, o batismo, né, a própria crisma, a Eucaristia, mas focando no matrimônio, o rito matrimonial acontece naquele dia, né, naquela data especial, como sempre foi o sonho de alguns e tal. Que bom, muito bonito, muito bem celebrado, muito bem festejado. Só que o sacramento, ele é a ação do Espírito na nossa vida. E o Espírito, ele é dinâmico. O Espírito não acontece só numa vez. Não, o Espírito, a ação do Espírito Santo, a ação pneumatológica, que é do Espírito Santo, ela acontece todos os dias da nossa vida, diariamente. Porque o Espírito é dinâmico, aquilo que dá a dinamicidade do amor entre o pai e o filho. Por isso que o matrimônio, ele é um matrimoniando, se assim pudermos usar dentro da nossa condição verbal da língua portuguesa, do gerúndio. O gerúndio é uma ação que começa e continua sempre, continua.
Por isso que quando você liga nas pessoas da telemarketing, eles dizem, né? Vou estar transferindo. É uma coisa que começa e não termina. Sempre vai transferindo, e nunca chega a solução. É a mesma coisa do sacramento. Por isso que o rito matrimonial aconteceu naquela data. Agora, o matrimônio, ele está acontecendo diariamente na vida 2. Matrimoniando. Todos os dias nós estamos casando de novo. Estamos vivendo desse matrimônio. Estamos escolhendo novamente esta pessoa. O rito acontece naquele dia. Mas o matrimoniando, a mesma coisa. O ordenando. Eu fui ordenado padre dentro do rito daquele dia. Agora, todos os dias é uma escolha contínua na minha vida, ser padre, continuar sendo padre, continuar respondendo sim a este chamado de Deus, continuando servindo o povo diariamente. É um ordenando sempre, até enquanto Deus permitir. O batismo, mesma maneira. O batismo aconteceu naquele dia que eu me configurei a Cristo, me tornei povo de Deus, com sacerdote, profeta e rei. Só que todos os dias eu continuo vivendo o meu batizando, escolhendo ser povo de Deus, escolhendo me configurar a Cristo novamente, respondendo sim a esse sacramento. Porque é a ação do Espírito, e a ação do Espírito não para em nossas vidas. Agora nós estamos já nos preparando para celebrar a vinda de Pentecostes, estamos na novena preparação à festa de Pentecostes, e celebrar a festa de Pentecostes é celebrar isso, celebrar a dinamicidade de Deus, que não para. Por isso que ele sopra onde quer e onde está, porque ele não para, ele não escolhe estar em todos os lugares, escolhe soprar aonde quer, em qualquer momento. E é interessante observarmos, dentro da atitude do perdão, falando de ação do Espírito, muitas das vezes, quando nós falamos algo errado, né? Às vezes estou em casa, falei uma coisa com meu marido, eu devia ter falado desse jeito. Quando eu penso isso, não devia ter falado assim, não devia ter feito assim. Isto é o Espírito Santo. Como nós dizemos na teologia, o Espírito Santo inabita o ser humano. Ou seja, in, uma partícula latina que significa dentro. Habita dentro do ser humano. Quer dizer, então, que o Espírito Santo age dentro de nós. A nossa consciência, eu não devia ter feito isso, não devia ter falado isso. Isso é o Espírito Santo agindo dentro de nós. E nós escolhemos, dentro dessa ação do Espírito Santo, o perdão. Não devia mesmo ter feito isso. Não devia mesmo ter falado isso. Foi errado por isso. Então eu preciso pedir o perdão a essa pessoa. Isso é a ação do Espírito Santo. É verdade, padre. Olha só, eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor. Voltando à questão da palestra que o senhor fez ano passado no Retiro, né? E dentro dessa dinâmica, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que o senhor experienciou no Amar Sem Medida. Até porque esse ano nós fomos impedidos, né, pela Covid-19, de ter até o presente momento. Pode ser que aconteça em outubro, pode ser que aconteça ano que vem, nós estamos esperando aí só o desenrolar das questões. Mas assim, eu queria que o senhor desse aí, nós estamos aí faltando uns 12, 14 minutos, queria que o senhor desse um ano passando, o que o senhor experienciou no Retiro Amar Sem Medida, lá no Portugal, ano passado. Eu, particularmente, vou falar de 3 momentos que me chamam muita atenção, de 3 situações. A primeira delas é a nossa escolha. Né? Eu acho que cada um que estava lá, sejam os padres, sejam os casais, sejam os orientadores espirituais, seja o pessoal que estava na intercessão, todos, até o pessoal mesmo do hotel, né, que se envolve um pouco com aquele momento, com aquele final de semana, todos estes escolheram estar lá, escolheram viver este momento, mesmo que curto. Por exemplo, eu estive lá de sexta até sábado, mesmo que fosse curto, mas escolher estar lá. E quando eu escolho, eu coloco um pouco mais a minha vida, coloco um pouco mais o meu querer, coloco um pouco mais o meu amor, quando eu escolho. É igual você, eu escolhi fazer um bolo de chocolate agora. Eu vou me dedicar a esse bolo, porque eu quero que saia um bolo fofinho, bonito, gostoso. Então, a primeira coisa é isso. Por isso que eu acho que a convivência nossa dentro do ambiente do retiro foi muito boa, foi muito gostosa, é muito saudável. E é tão bom você estar num ambiente que te faz bem, que você fica com saudade. Queria tanto ter ficado mais, podia tanto ter ficado uma semana, mais tempo. É gostoso isso. E eu sempre digo, nós só sentimos saudades das coisas que nos faz bem.
Coisa que nos faz mal. A gente não tem saudade, não. Ninguém vai ter saudade dessa pandemia. Ninguém. Ninguém vai ter saudade disso. Agora, das coisas que nos faz bem, nós sentimos saudade. E a gente percebe isso. Estamos sentindo saudade daquele encontro. Que a gente tinha planejado, esse final de semana vamos estar lá no hotel, convivendo a massa medida. Então, essa é a primeira coisa. A questão da escolha está num ambiente que te faz bem, porque pessoas escolheram também estar ali e se dedicarem a esse momento. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que me chamou muita atenção, e aí vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, porque foi eu que conduzi, mas foi a nossa via sacra. A via sacra, né? Mesmo pulando uma estação, valeu a pena. A via sacra... A via sacra para mim, não vou contar como é que ela é, porque né, também está ali dentro do momento e tal, mas a via sacra, eu acho que daquela maneira como nós fizemos, me chamou muita atenção e sempre me chama essa via sacra criada, porque é você viver os caminhos mais sofridos de Jesus Cristo no A2. E perceber como que o Calvário de Cristo também está impregnado no Calvário conjugal, de que não está dissociado. E o mais importante, de não parar no Calvário, porque depois de todo o Calvário vem sempre a vitória da ressurreição. Então isso é um segundo aspecto, né? E um último aspecto... Rapidinho. Na via sacra, né? Como foi legal, como foi bonito, né? Quantos homens choraram, quantas famílias choraram, né? Eu vou dar uma palhinha só aí para quem está escutando, que não foi. Quando alguém levanta alguém, como foi bonito, né, pai? E a gente, porque a gente lembra, né? E é recordar isso da própria via sacra de Cristo, né? Cirineu, Maria, Verônica, as mulheres e tantos personagens que estiveram ali com Jesus e agora sim viver o nosso Calvário conjugal na certeza de que há sempre a ressurreição. Sempre há ressurreição. Então isso é muito profundo, né? E é muito verdadeiro. Isso mexe muito com a gente, porque mexe com o nosso lado divino, né? A humanidade divina leva o nosso lado divino. Isso é muito bonito. Então esse foi o segundo aspecto. E um terceiro aspecto de toda a convivência foi também o meu bate-papo com os jovens. Então de perceber como que são jovens, né? Aqueles que estavam ali, que nosso bate-papo, são jovens que com certeza têm testemunho de vida cristã de Deus dentro de suas casas. Então, a partir daquilo que eles falaram, da nossa conversa, eu percebi o quanto eles têm pais que testemunham Deus dentro de casa. E se tem Deus dentro de casa, se os pais buscam Deus, como eu disse, buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do alto, com certeza, este calvário familiar sempre se tornará um pouco mais tranquilo. E sempre contar com pessoas, contar com os retiros, contar com os encontros, contar com os amigos, da mesma maneira que Jesus contou. Ali ele teve Cirineu, teve a sua mãe, teve as mulheres, teve Verônica. Quantas pessoas no Calvário de Jesus o ajudaram a carregar a cruz? E nós temos aquele que nos ajuda de maneira maior, que é o próprio Deus. Quando o teu fardo estiver pesado, vem até mim, porque eu farei o seu fardo leve. Então é só procurar Deus. Por isso que eu sempre digo, momento que está mergulhado no pecado, momento que está mergulhado nas situações difíceis, nas incongruências, é a hora de Deus. O padre Amedeo Centini tem um livro que é magnífico e recomendo aí para vocês lerem, quem quiser, um pouquinho grosso assim, mas é lindo. Ele fala, a crise na vida cristã, a hora de Deus. Gente, em qualquer momento que você está em crise, é a hora de buscar a Deus. Ah, padre, mas eu não tenho força. Não sei da onde, mas você vai conseguir ter força. Porque o Espírito Santo sempre te dá força. É muito mais, às vezes, uma vontade minha, e eu sempre digo, hein? Fé não é só uma questão de vontade. Fé é também uma questão de disciplina. Porque senão os monges não rezariam 9 vezes durante o dia. Imagina, ó, as carmelitas não rezariam 8 vezes durante o dia. Você acha que as irmãs do Carmelo toda hora querem rezar? Lógico que não. É uma questão também de disciplina. De disciplina. Fé não é só vontade. Por isso que eu falo, padre, não deu vontade de ir à missa. E quem disse que precisa ter vontade para ir à missa? Quem disse isso? É uma questão de disciplina. Domingo é dia do Senhor. Disciplina. Eu vou à missa e pronto. Então é uma questão também de disciplina. É isso aí, pai.
Tá faltando só 4 minutinhos para acabar a nossa live. Ai, meu Deus! Nossa, passou rápido, hein? Passa muito rápido. Foi muito bom e passou muito rápido. É verdade. Ai, que peninha. Eu vou pedir, padre, que o senhor faça uma oração e abençoe. E depois, se sobrar tempo, a gente vai falando, mas dá a bênção, que aí já fica pelo menos finalizadinho, e a gente fala mais um pouquinho logo depois a bênção, se der tempo. Mas vamos fazer uma oraçãozinha, vamos pedir a Deus. Tá certo, então. Então eu agradeço o convite, né? Eu agradeço, muito obrigado por estar junto nesse projeto da Massa Medida, né? Graças a Deus nós vamos voltar também com as nossas missas, com nossas orações por esse projeto, né? Nossa convivência, que bom. E rezar, pedindo a proteção da Sagrada Família por todos os casais, pedindo as luzes do Espírito Santo para que cada vez mais dê discernimento aos nossos casais, para que saibam caminhar bem no equilíbrio, o calvário de suas vidas conjugais e nunca se esquecer que após todo o calvário sempre há a ressurreição. Por isso nós imploramos a bênção de Deus Todo-Poderoso, de todos os santos e santas de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E eu vou fazer um convite, que se inscrevam na página do Amar Sem Medida, que nós precisamos no canal do YouTube, do Amar Sem Medida, no Face, no Insta, nesse trancaio todo. Porque nós precisamos chegar a 1000 inscritos. Já estamos lá com 600 e pouco, e vamos juntos com vocês ter mais uma ferramenta para poder evangelizar. Padre, foi muito bom, mas muito bom mesmo estar com o senhor. Foi um prazer, assim, o senhor sabe que o senhor é família Massa e Medida, mas antes de ser família Massa e Medida, o senhor é minha família, né? O senhor sabe que obrigado, a minha casa é a sua casa. Maria Júlia está aqui, vai te dar um beijo. Vai lá, Julinha, aparece aqui, ó. Oi, Maria! Oi, Padre, sua bênção. Deus abençoe, minha querida. Muito obrigada, Padre, muito obrigada mesmo. O senhor está conosco. E é isso aí, o pessoal se inscrevendo. Vamos dar mais trabalho para o Padre Hadi também, que de vez em quando vai gravar. Já falei com o Rafael também, Padre Rafael. Vai gravando aí uns vídeos, umas coisas, para poder alimentar lá o canal do YouTube, Padre Hardy. Vai gravando aí uns vídeos. Vamos gravar. É que, olha, eu vou te dizer, nesses tempos, agora eu nunca gravei tanta coisa, meu Deus. Então, isso aí. Então, se inscrevendo lá, não é, Michele, Alessandra, é o Amar Sem Medida e os padres, é do sacerdote. É para eles, para os nossos fiéis cristãos, né? Para nós irmos lá. E fica o convite também, né? Fica o convite também, se você é casal, se você que está querendo fazer essa experiência do Amar Sem Medida, né? Procure a Alessandra Michele, procure a coordenação, se inscreva, porque a lista de espera já está grande, né? Em breve vamos ter aí esse que seria hoje, né? Encontro. Vai ter, assim que Deus permitir, uma nova data, vamos ver quando é que vai acontecer aí. Mas estamos juntos, gente. É o que eu falo, estamos unidos na oração. E de tudo que nós partilhamos aqui hoje sobre paciência, sobre o perdão, sobre o companheirismo, sobre o doar-se um para o outro, aquelas surpresinhas que tem lá no retiro, né, que eu sempre falo, que viver lá naquele momento é muito fácil, é muito bom, de sair de lá é maravilhoso, amor mais que nunca, perdoando, esquecendo lá, tudo ótimo, mas e depois, né, é o continuar vivendo aquilo tudo. E é que eu sempre lembro, aquelas surpresinhas que a gente leva para casa, né, para lembrar do Amar Sem Medida, é exatamente aí. É você estar lá e ter guardado aquele negocinho, temperinho lá, botar na cozinha. É ter guardado aquilo que você ganhou para poder... Tem a história de uma bola, que é aquela bola do coração. Gente, eu recebi uma foto ontem. 1 minuto e 54 para acabar. Recebi uma foto de um casal, não sei se ela vai estar aqui participando com a gente. Sabe aqueles corações vermelhos, grandões, que nós colocamos, né, na entrada do hotel, na porta? Não sei se você vai lembrar. Os corações meus grandões, infláveis, assim. Tem uma menina que me mandou ontem uma foto que ela levou um, tá até hoje cheio na sala dela. Eu não acreditei. Ela ia levar pro retiro esse ano pra mostrar pra gente. É pra não esquecer mesmo. Gente, eu fiquei assim, caraca, que isso? Não acredito, que alegria. Então, assim, são coisas que você leva, né, do final de semana, que é justamente pra isso. Quando eu falo assim, aquele jarrinho de flores que está no seu banheiro, você pode usar ele para você usar na tua cozinha com tempero no dia a dia. Você pegar o tempero para fazer a tua comida lá, ele vai estar lá. Amar Sem Medida, eu preciso viver aquilo que eu vi no retiro, né? Ou então, de fazer um jantar para o seu marido, como o Dudu Câmara falou aí, Michele, um jantarzinho para o marido, faz aí, Bárbara, no capo do Dudu. Você pegar aquele jarrinho e colocar uma flor na sua mesa de jantar naquela noite com o seu marido. Sabe? E vai lembrar tudo aquilo que a gente viveu lá.
É isso aí. Ó, a Maria Júlia me mandou uma ordem aqui para falar que a gente ama o Rafa também, que ele escreveu que tá com ciúme aí. Ah, obrigadão, Tá? Rafa. E Filho do coração. o Renatinho falou para fazer uma live com o Padre Ali. Eu já falei com o Padre Ali, já fiz um convite para ele. Nós vamos colocar aí, nós vamos chamar ele também, tá bom? Nós estamos com 27 segundos, agradecer aí a todos que partilharam esse Obrigada, momento. gente. 7 horas tem mais. Peço a Deus que tenha sido bom para vocês e 19 horas estamos juntos com o Padre Julinho. Obrigada, Padre, mais uma vez. Sua bênção. Tchau, Deus abençoe. Um abraço. Estamos juntos. Valeu! Obrigada, beijo. Beijo. Salvar, pelo amor de Deus.